Olá, olá, olá! Hoje vamos iniciar o segundo vídeo falando que ruja o leão. Estamos estabelecendo o que a palavra diz a respeito desse tema. Nós ontem falamos que o leão, ele é Jesus. Jesus é anunciado como um leão. Amém? O leão é um animal que governa, que não foge e que está no território, amém? Ele está no território governando, amém? Hoje nós vamos falar sobre na boca do leão está o juízo, amém? Na boca do leão está o juízo. É forte o tema, mas o Senhor ele trouxe uma revelação muito peculiar aqui, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, sabe? Quando o Senhor me deu esse tema, na verdade eu vi uma figura de um leão e eu lembrei de um cântico que fala assim, que ruja o leão e que a terra estremeça. E quando eu vi essa figura do leão e me veio na mente esse cântico que diz isso, eu falei, Senhor, tem uma revelação aqui por detrás disso que o Senhor quer falar. E aí eu comecei, aquilo ficou muito tempo, eu falei, nossa, mas é um tema complicado de se falar, né? Porque para trazer uma revelação assim, e aí eu passei um tempo em oração e tudo, e fui começar, né? Tava muito cansada até nesse dia que eu fui começar a estudar e Deus foi me trazendo algumas revelações e eu falei, meu Deus, eu nunca tinha lido e percebido isso, né? Porque às vezes nós lemos versículos, nós lemos textos, mensagens da palavra e nós temos uma percepção, né? Nós olhamos o contexto ali e temos uma percepção, mas existem alguns detalhezinhos que nós às vezes passamos e nós não vemos e o Senhor me trouxe alguns detalhes. Então nós vamos hoje juntos estabelecer esses segredos da palavra. Hebreus 11, 32, do 32 ao 34. Hebreus 11, do 32 ao 34. Diz o seguinte, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefé, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. O que nós vemos nesse texto que fala sobre fechar a boca de leões, né? Referenciando, aqui nós temos uma referência de fechar a boca de leões, que significa que Deus livrou. No contexto nós vamos ver aqui em Hebreus, todo o contexto, de que Deus livrou os profetas, deu livramento, né? Eles conquistaram, avançaram, conquistaram territórios, né? Palavras que o Senhor revelou a eles se cumpriu. Nós vemos isso, que Deus deu vitória a eles e que Deus deu livramento. Mas não nesse contexto hoje nós vamos falar aqui. Nós vamos falar não só dos livramentos que Deus deu, mas que o fechar a boca de leões simboliza o quê? Simboliza que tem juízo na boca do leão. Amém? Tem juízo de morte. Amém? Tem aqui nesse trecho, quando fala fechar a boca de leões, está falando sobre o juízo de morte que tem na boca do leão. Amém? Na boca do leão há um juízo de morte. Amém? Há um juízo de morte na boca do leão. Aí nós vamos lembrar, né, que a Bíblia
refere-se de Jesus como leão. Amém? Segundo Timóteo 4,17 diz o seguinte: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Eu fui libertado da boca do leão. Aqui nesse texto que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, nós vamos ver, né? Timóteo era discípulo do apóstolo Paulo, então ele escreve uma carta para Timóteo e ele conta para Timóteo, amém? Ele fala para Timóteo que o Senhor permaneceu ao lado dele o tempo todo, deu força para ele ir anunciar a mensagem que Deus colocou dentro dele para que ele fizesse, amém? E ele enfrentou muitas coisas e que o Senhor liberou ele, amém? O Senhor liberou Paulo da boca do leão. Nesse texto nós vamos falar, e fui libertado da boca do leão. Nós vamos ver aqui no finalzinho, e eu fui libertado da boca do leão, amém? E aqui nesse versículo, quando eu li ele, eu falei, santo Deus, amém? Aqui Paulo, na verdade, eu consigo discernir que Paulo ele está querendo dizer o seguinte para Timóteo aqui: por conta da minha obediência, por conta de eu fazer a vontade de Deus, amém? Por conta de eu fazer aquilo que o Senhor me pediu para fazer, nos lugares que Ele determinou para que eu fosse anunciar a mensagem dEle, eu fui liberado do juízo que está na boca do leão, amém? No juízo que está na boca do leão. Aqui vamos ver também outro exemplo que fala sobre o juízo da boca do leão. Nós vamos ver aqui Daniel 6:22. Daniel 6:22. O meu Deus e o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões, e eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi, amém? Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Nós também temos esse exemplo aqui de Daniel, que foi colocado à prova. Sua adoração foi colocada à prova pelo rei da Babilônia, amém? A adoração dele a Deus foi colocada à prova. Então, ele honrou o nome do Senhor, amém? Ele honrou o nome do Senhor. E na boca do leão havia um juízo para a morte, e Deus fechou a boca do leão, amém? Deus fechou a boca do leão, e o que era para se ter um juízo de morte se tornou vida e honra. Aí o Senhor falou assim comigo: filha, se eu disse que Jesus é o leão, né? Ele está comparando Jesus como um leão, né? Deus ele está comparando, quando ele revela essa mensagem, ele está comparando Deus como leão, que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele está dizendo assim: está na boca de Jesus, amém? Está na boca de Jesus o poder da vida e da morte. Nós vemos aqui que nesses 3 versículos, o primeiro que nós falamos em Hebreus 11, que está lá, os profetas foram fiéis a Deus, fez a vontade do Senhor, cumpriu aquilo que Deus pediu para que eles cumprissem. Então eles foram livres do juízo de morte, amém? Do juízo de morte. Aqui nós vemos também Paulo falar para Timóteo, né? Nós vemos Paulo falar que ele foi liberado do juízo de morte. E Daniel, nós vemos que o que era para ser juízo de morte se tornou vida e honra. Então está na boca de Jesus o poder, amém? O poder.
E aí eu vejo que quando nós vamos analisar lá em Apocalipse, quando temos ali aonde fala que Jesus ele vai dizer quem ele conhece e quem ele não conhece, que muitos vão bater a porta e dizer assim: eu fiz isso em seu nome, eu fiz aquilo em seu nome. E ele vai dizer assim: não, eu não te conheço, aparta de mim que eu não te conheço. Amém? Então está na boca de Jesus, está na boca de Jesus. Amém? Está na boca de Jesus o poder da vida e o poder da morte. Amém? Mateus 12, 37. Mateus 12, 37. Diz o seguinte: porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Sai da boca. Jó 15, 6 também diz o seguinte. Jó 15, 6 diz o seguinte: a tua boca te condena e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. A boca na Bíblia é tratada como juízo também. Amém? A boca na Bíblia também é tratada como juízo. Da boca vem o juízo de vida e morte. A Bíblia remete sobre a boca. Amém? Sobre a boca como um juízo de vida e de morte. Então Jesus, ele tem o poder, foi dado a ele o poder. O poder está no nome de Jesus, o poder está em Jesus, de vida e de morte. Ele é a vida e o juízo virá da boca do leão que vai rugir. Amém? O juízo virá da boca do leão. A boca do leão vai anunciar a vida e vai anunciar a morte. Amém? Por isso que nós escutamos tanto dizer que ruja o leão, né? Que ruja o leão. Que ruja o leão. A terra vai estremecer mesmo, porque virá o juízo. Amém? Jesus virá com o juízo. O juízo, ele vai dizer quem vai para a vida e quem vai para a morte. Quem vai para a vida e quem vai. Então, na boca do leão, que aqui nós estamos trazendo, como a Bíblia fala, que ele é comparado como um leão. Na boca do leão que governa, na boca do leão que governa, virá o juízo de vida e o juízo de morte. Vamos orar? Amém? Vamos orar. Pai Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós te agradecemos, Papai, por tudo. Nós te agradecemos por essa mensagem, Senhor, para que se despertem em nós o desejo de nos rendermos a Ti, de entregarmos a Ti. Assim como os profetas foram obedientes e anunciaram a Tua mensagem, entraram em territórios e falaram em Teu nome, assim também, Pai, como Daniel honrou o Teu nome, assim como Daniel te adorou e honrou a Ti mesmo sendo provado, sim, Senhor, nós queremos também te adorar. Pai, assim também como Paulo, Senhor, te obedeceu e anunciou a tua mensagem, o Senhor transformou Paulo de perseguidor para perseguido. Pai, nós queremos também, Senhor, ser obedientes a ti até a morte. Nós desejamos, Senhor, hoje, nós desejamos ser perseverantes, Pai, ir aonde o Senhor nos enviar, Senhor, anunciar a Tua mensagem aonde o Senhor nos mandar ir. Pai, nós queremos ser fiéis, sermos adoradores do Senhor em espírito e em verdade. Nós desejamos nos render a Ti, Pai. Nós desejamos, Senhor amado, Te engrandecer e ser fiel. Pai, nos encha de toda a ousadia, de toda a intrepidez. Nos encha, Senhor, da Tua fortaleza. Nos encha, Senhor amado, querido, da Tua revelação. Nos encha, Senhor amado, da Tua direção. Nós não queremos negociar
confiar aquilo que o Senhor já disse. Nós não queremos, papai amado, retroceder, mas nós queremos ser perseverantes até o fim. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Rei da Glória. Tu és poderoso, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és Rei dos Reis, tu és o Rei da Glória, tu és o leão da tribo de Judá. Bendito é o teu nome, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Ele está sobre nós, Ele reina e Ele reinará, independente de quem crê ou de quem não crê, amém? A palavra dele vai cumprir, a palavra do Senhor vai cumprir, ela vai cumprir. E está na boca de Jesus o juízo, amém? E só Ele pode julgar, né? Nós sabemos que só Ele pode julgar. Por isso que nós precisamos ser adoradores, render a Ele e entregar o juízo para Ele, porque o juízo é dele, pertence a Ele, não pertence a nós, amém? Não pertence a nós. Que Ele julgue todas as coisas, amém? E que nós sejamos perseverantes, como nós exemplificamos aqui na palavra do Senhor. Que sejamos fiéis como Daniel, que sejamos perseverantes como Paulo e que sejamos aqueles que desbravam lugares como todos os profetas, amém? Em nome de Jesus, para a honra e glória do nome dele, amém? Eu peço para que você curta, para que você compartilhe, para que você comente aqui no vídeo e seja um colaborador dessa obra e dessa mensagem, amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.